Oi, como é que vocês estão? Eu sou a Sarah e hoje eu trouxe pra vocês a resenha do livro Não Minta, de Freida McFadden. Bom, eu não gosto de enrolar muito da introdução, então vamos direto pro contexto do livro. Não Minta conta a história de um casal que eles vão visitar uma casa que pretendem comprar, e a corretora marcou com eles o lugar, deu o endereço, mandou eles pra lá. Porém, quando eles chegaram lá, eles não encontraram a corretora. E eles estavam no meio de uma nevasca, e essa nevasca impossibilitava qualquer oportunidade deles voltarem, porque as estradas estavam todas trancadas, o carro deles não conseguiria sair do lugar, então eles ficaram ali naquele lugar, a mulher não estava, eles olharam para casa e, tá, vamos tentar entrar dentro da casa, pelo menos a gente espera ela ali dentro. Quando eles olham, tem uma luz no segundo andar, tá ligada, então eles pensam, bom, ela deve estar lá dentro já arrumando as coisas pra gente chegar, então vamos tentar entrar dentro da casa. Quando eles entram dentro da casa, eles não encontram a corretora. Então eles, procuram toda a casa, não encontram nada, e aí eles meio que ficam sem saber o que fazer. Não tem como eles ir embora, não tem sinal de celular, eles estão literalmente trancados dentro daquela casa e eles não conseguem sair dali tão cedo. Eles vão ter que esperar a tempestade passar, vão ter que esperar a neve baixar para conseguir sair dali. No momento em que eles entram dentro da casa, eles também descobrem que essa casa, ela é de uma psicóloga ou psiquiatra? Enfim, ela é de uma, acho que é psiquiatra. Ela é de uma psiquiatra que ela é muito famosa, tem livro escrito, porém ela sumiu de uma hora para outra, ninguém sabe porque ela não deixou recado, não deixou nada, a mulher simplesmente sumiu e todos acham que ela tá inclusive morta, e o maior suspeito de ter feito isso com ela era o namorado dela na época. Então, aquela casa que já era meio estranha já ficou com um ar ainda mais assustador, porque afinal de contas era a casa de uma mulher que pode estar morta ou desaparecida, né? Ninguém sabe ao certo porque ela simplesmente sumiu. A Trícia, que é a nossa personagem principal aqui, a mulher ali do casal, ela encontra dentro dessa casa uma sala secreta, tá? Porque assim, eles tiveram que dormir lá, só que ela se sente muito estranha dormindo dentro de uma casa de uma mulher, que ela não sabe se tá morta. Então ela começa a andar pela casa e vai procurar um livro para ler, né? Uma coisa que nós leitores entendemos completamente. Então ela encontra uma biblioteca, ela vê ali que parece ser a sala em que a doutora tratava os pacientes, porém, quando ela acha um livro do Stephen King que estava assim meio que destacado daquela prateleira, ela puxa esse livro e ele abre uma porta, tá? Então era uma estante de livros, quando ela puxa um livro, ele abre uma porta que desce para uma salinha onde tem várias prateleiras, só que não tem outros livros lá embaixo. O que tem são vários fita cassete, tá? Então essas fitas cassetes, elas estão numeradas, tem as iniciais dos nomes dos pacientes dela e um número, que provavelmente é o número da sessão. Então, obviamente, assim, ela não é diferente da gente, né? Curiosos como somos, ela começou a escutar aquelas fitas. Então, ela pega algumas fitas, começa a escutar e, vou dar aqui, tá? Não é spoiler, mas é uma dica quando vocês estiverem lendo. Prestem muita atenção em tudo, qualquer detalhe que tenha sido dito nessas fitas, porque esses detalhes vão entregar o que aconteceu no passado com essa doutora. Tem outras coisas estranhas rolando nessa casa também, porque quando eles chegam dentro da casa, eles abrem a geladeira e a geladeira tem produtos frios, sabe? Então ela tem mortadela, tem pão, tem produtos frescos, tá? Que foram comprados há pouquíssimo tempo. Então, se a corretora não conseguiu ir na casa, se a casa tá vazia, como é que tem coisas ali pra eles comerem, sabe? Né? O principal medo deles era, vamos passar a noite aqui, vamos ter que esperar passar, e o que a gente vai comer? Aí eles abrem a geladeira e tem um monte de coisinha pra comer, coisas que foram compradas e colocadas ali recentemente. Outra coisa, tinha um copo de água pela metade em cima da mesa. Então, como é que esse copo foi por aí? Tá, assim, a casa tava vazia, não tinha ninguém morando na casa, não tinha ninguém antes deles chegarem. Então, o que estavam fazendo aquelas coisas ali? Outro ponto, quem é que ligou a luz do segundo andar, se não tinha ninguém na casa, tá? Então tem umas coisas esquisitas que acontecem enquanto eles estão ali naquela casa, que a gente fica tentando entender o que tá acontecendo.
A Trícia, ela tem umas sensações de que ela vê algumas coisas, de que ela sente, escuta algumas coisas, então é um ambiente bem misterioso. É bem aquela vibe, sabe? Perdidos num lugar que eles não podem sair, estão trancados lá, e talvez tenha alguém lá junto com eles, enfim. São várias coisinhas assim que faz a gente se prender na leitura. A Freida é aquela coisa, a gente pegou o livro dela, a gente não larga enquanto não termina, né? A gente pode até botar ali de ladinho ainda, mas na primeira oportunidade que a gente tiver de pegar o livro dela de volta, a gente pega. Então, assim, ó, os livros dela a gente termina em um dia, no máximo 2, se a gente estiver muito ocupada. Então, vamos às considerações, tá? Primeiro ponto. É um livro da Freida. A gente sabe que ela costuma usar umas soluções um pouco mirabolantes, assim. Ela não se importa muito com o que é viável e o que não é, tá? Então, assim, o que aconteceu que a polícia não investigou esse caso, sabe? A primeira coisa que tu começa a ler, tu pensa, tá? E a polícia, o que fez? Que não encontrou essa mulher, que não tem pista nenhuma dessa mulher, tá? Então, assim, ó, pensa só, é um livro pra ti te divertir, não é um livro pra ti ser crível, pra ti ficar pensando em detalhes, isso aqui não poderia acontecer. Pensa que é só um livro pra ti te entreter, pra te passar um tempo ali. Então, esquece detalhes que possam ser assim, ó, bom, isso aqui não faz sentido nenhum, porque pra Freida vai fazer. O que ela faz nos livros dela é botar alguma coisa pra te descobrir, uma coisa pra te passar o teu tempo, mas sem se fixar muito em pontos que poderiam trancar a história de existir. Então, muitas coisas assim que a gente leria em outros livros, que já são um pouco mais detalhistas, são um pouco mais profundos, se a gente fosse colocar o mesmo ponto de vista nos livros da Freida, eles não iriam existir. Boa parte deles não iriam existir, tá? Porque ela precisa mesmo, ela gosta ali, né? Eu percebi agora que eu já li vários livros dela, que ela tem essa questão de colocar um assunto e fazer ele se desenvolver e não ficar perdendo tempo em detalhes que possam trancar a história. Então, apesar de ter, assim, alguns elementos que levam a essa característica da Freida, eu ainda achei que esse aqui, ele ainda tem um pouco de... poderia acontecer, sabe? Faz sentido o que aconteceu ali no final. Porque é uma coisa maluca, mas nem tanto, tá? Uma casa isolada no meio do nada, uma doutora que fica atendendo os pacientes dela em casa. Então, assim, ó, é uma coisa que faz sentido, tá? Então, não é completamente maluquice da cabeça dela, não é uma viagem completa. Daria pra acontecer na vida real, mas é claro, a gente não pode se apegar a detalhes. Esse é o principal ponto aqui que a gente tem que começar a ler as histórias dela, no geral, sabendo disso. Eu achei que de todas as histórias dela que eu andei lendo nos últimos tempos, esse foi o mais elaborado, sabe? Porque ele me fez ler em alguns momentos, tá lendo aqui a história e daqui a pouco voltar e tentar entender, peraí, onde é que eu perdi isso aqui? Como é que eu perdi essa informação aqui? E voltar e ver que realmente ela tava lá em algum lugar escondido. Então, assim, eu achei que foi bem elaborado, tá? Bom, de novo, elaborado do ponto de vista dos livros que ela costuma escrever. Então, ele tem bastante pontas que a gente vai amarrando e que a gente vai tendo que juntar tudo para conseguir entender o final. É um livro ótimo para sair da ressaca literária, para te destravar de uma leitura muito complexa. Sabe aquele momento em que a gente está lendo vários livros um atrás do outro, livros pesados, densos, que deixam a gente parado, ter que pensar muito no que está lendo, não conseguir engrenar, daí a gente começa a ficar muito tempo em um livro só, ou fica 2, 3 meses e consegue ler 2 livros, porque pega umas leituras um pouquinho mais densas, um pouquinho mais que exige um pouco mais da nossa atenção. Esse livro aqui é um daqueles que a gente consegue pegar para engrenar, para enganar o nosso cérebro, sabe? Pensar assim, ó, não, eu não preciso ler vários livros de uma vez só para mostrar que eu sou um bom leitor. Tudo depende do tipo de livro que a gente vai ler. Então, às vezes, quando eu tô nessas leituras que são muito densas, eu pego um desses livros, né, desse estilo aqui, e leio ele pra mostrar pra mim mesmo, olha só, eu consigo ler um livro rápido. É só esse livro que eu tô lendo aqui, que é um livro que exige um pouquinho mais de mim. Então, eu vou respeitar o meu limite e eu vou ler ele com o tempo que eu preciso ler ele. Eu não vou ler ele rápido só porque eu quero provar pra mim mesmo que eu sou uma boa leitora. Então, é isso que eu divido. Livros que eu posso ler rápido pra mostrar pro meu cérebro que eu sou uma leitora que consigo ler livros rápidos se eu quiser, mas quando eu não quiser, quando eu quiser aproveitar um livro, me deliciar mais tempo em alguns livros, em algumas leituras, eu também posso ler ele devagar, não tem problema nenhum.
tudo depende do tipo de livro que a gente tá lendo. É o famoso livro farofa, né? Que não quer dizer que ele é ruim de forma alguma. Bom, essa foi a minha opinião sobre esse livro. Se você tem uma opinião diferente, quiser trazer aqui pra gente, se você pensa de uma forma diferente, deixa o seu comentário aqui. E se você gostar e quiser que eu traga mais resenhas como essa, com livros parecidos, deixa aqui nos comentários os livros que vocês gostariam de ver resenhas, porque se eu já tiver visto eles, se eu já tiver lido, eu trago a resenha aqui pra vocês. É muito importante o comentário de vocês aqui nos meus vídeos, porque o YouTube entende que esse vídeo ele é interessante e recomenda ele para mais pessoas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu comentário para dar força pro canal e pro YouTube recomendar para mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!